A paz do Senhor, amados irmãos, muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou o Diácono Jaime Lobo e estamos aqui para ministrar uma palavra de Deus para você e para a sua família. Desde já convido a você a dar um like, a dar um joinha, a se inscrever no nosso canal e compartilhar. Lição de número 9, que tem como título O Mistério da Unidade Revelado. Texto áureo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Verdade prática. Deus revelou o mistério que esteve oculto, desde todos os séculos, aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Agora pega a sua Bíblia e vamos ler a leitura bíblica em classe. Vamos lá? Está aparecendo aí na tela. Abra lá em Efésios, capítulo 3, versículo 1 ao 13. Vamos ler juntos. Se preciso for, dar um pause e depois voltamos juntos. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este ministério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da mesma promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, que são a vossa glória. Bem, meus irmãos, essa foi a nossa parte introdutória. Agora vamos para a lição. Acompanhe na sua revista desse trimestre e no tópico 1, o primeiro tópico diz assim: o mistério oculto no Antigo Testamento. O subtópico 1 tem como título o conceito de mistério. Vamos ver o conceito de mistério. Está aparecendo aí na sua tela e eu fiz um pequeno resumo para você, que diz assim: do grego, nós temos a palavra mysterion. A palavra mysterion significa segredo ou doutrina secreta, verdade divina revelada. Então, esse é o primeiro conceito da palavra mistério. Vamos tratar muito bem agora do que é esse mistério. Não era algo oculto que somente algumas pessoas tinham acesso. Como tem no misticismo, só as pessoas que entram para a religião, que são iniciados, têm acesso às doutrinas, os mistérios. Não, ele foi revelado a todos. É isso que nós vamos ver. Aí no tópico 2, subtópico 2, você acompanhar na sua revista, tem o desconhecimento do mistério. Então, que mistério é esse? Quem desconhecia? Quem conhecia esse mistério? No nosso slide diz assim: no capítulo 3, versículo 5, nos chama a atenção a palavra como. Como essa palavra está colocada, diz tudo o que ele diz com relação ao desconhecimento desse mistério. A frase diz assim: noutros séculos, não foi manifestado como agora, aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado. Porque agora tem o Espírito Santo, através do Espírito Santo de Deus, esse mistério foi revelado realmente. E que mistério é esse? Os antigos escritores sabiam das bênçãos aos gentios. Em outras lições nós já estudamos sobre esse mistério. Hoje nós vamos estudar especificamente mais sobre ele. Nós sabemos que das outras lições nós explicamos que esse mistério é que os gentios
e judeus fazem parte das mesmas bênçãos de Deus para a humanidade. Os antigos escritores, eles sabiam dessas bênçãos e também fizeram menção delas. Não sabiam como Deus, apenas não sabiam como Deus ia fazer para romper essas barreiras de raça, de religião entre judeus e gentios. Nós podemos ver lá em Gênesis, Abraão, podemos observar lá em Gênesis capítulo 12, e diz assim, versículo 3: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui Deus, na promessa a Abraão, já inclui todas as famílias da terra, não só os judeus. Tópico 2. O mistério revelado no Novo Testamento. Nesse tópico, você pode acompanhar aí na figura que está aparecendo você, Paulo, ele fala que o mistério a ele revelado, o aprendizado, a ida até os gentios não foi feita por homens, mas por Jesus, por Deus através de Jesus. E esse mistério só foi possível ser revelado a ele através do Espírito Santo de Deus. Ele por si só, pela sua mente, pela sua intuição humana, não poderia chegar a essa revelação deste mistério. Subtópico 2. O mistério oculto revelado. Esse mistério, de forma abrangente, é a Igreja, a nova humanidade. Você pode ver aí, como bem diz aí, bem representado por essa figura, judeus mais gentios, gentios significando todos os outros povos da terra, raça, nações, como uma só família de Deus e corpo de Cristo. Também, como vimos na aula anterior, na aula 8. Se você ainda não viu essa aula, aperte aqui no card e depois desse vídeo você pode assistir. Subtópico 3. A magnitude do mistério. Qual é a magnitude desse mistério? Deus deu o mistério revelado que é a Igreja de Cristo. A Igreja sou eu, você, nessa unidade, nessa comunhão, e temos uma responsabilidade, que é de divulgar essas boas novas do Evangelho de Cristo, que é a Igreja, que é a salvação de Cristo, a todas as outras nações. Ele deu essa responsabilidade a cada um de nós, assim como na época deu a Paulo também. E para isso, para cumprir esse propósito, devemos estar em comunhão, em unidade. Isso foi o mais frisado por Paulo. A unidade, a comunhão entre os irmãos, a ajuda mútua, a oração, a intercessão, o jejum, num só propósito de levar as boas novas, esse evangelho que transforma a toda criatura, a todas as pessoas. O propósito geral, o propósito maior de Deus é unir todos os homens em um só povo, mas não de qualquer forma, através de Cristo Jesus, através da obra que ele executou. Deus planejou a salvação na eternidade para que o homem tivesse acesso novamente ao seu Criador. E quem executou essa obra foi Jesus Cristo, através do seu sangue vertido na cruz, que nos deu livre acesso ao Pai. E o seu Espírito Santo vai nos ensinar como viver em santidade para que nós possamos alcançar a plenitude de santidade e sermos aquilo que Deus preparou para nós. Ainda na magnitude do mistério, em Cristo somos todos participantes da promessa de Deus, do plano de salvação, da herança em Cristo e de todas as suas riquezas e suas bênçãos. Mas isso não é universal, não é para todos os homens. No que sentido? No sentido que Deus morreu por todos, mas nem todos querem a Cristo. Nem todos reconhecem como Senhor, Salvador, e o seu sacrifício está aberto para todos aqueles que queiram. Ele deu o poder de escolha, de liberdade, para que escolhêssemos segui-lo ou não. Então, esse plano de salvação é para todos, mas nem todos querem esse plano. Tópico 3. Um mistério pré-estabelecido por Deus. Aqui o autor fala: Deus não foi surpreendido com o pecado do Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano a ser executado na plenitude dos tempos. Aí o subtópico 1 diz assim: as riquezas insondáveis de Cristo. Que riquezas são essas? Não é o Evangelho, a própria doutrina, a Bíblia ou até mesmo o céu, mas o próprio Cristo. Ele é a riqueza maior.
porque Ele nos amou primeiro, Ele nos deu acesso a Deus, Ele sofreu por nós para que nós não precisássemos sofrer novamente, para que tivéssemos a salvação. O mistério é considerado uma riqueza insondável, maravilha além do entendimento humano. A igreja, a união de raças, de tribos e nações, num só povo, numa só comunhão, numa unidade, é uma riqueza insondável. Paulo descreve isso na sua carta. E para Paulo, compartilhar essas verdades era algo incomensurável, algo que ele não podia mensurar, tão precioso que era. Ele afirmava que por esse mistério estava preso, por pregar esse mistério, ele foi preso com todo prazer, com todo privilégio. Ele pedia até aos irmãos que não se importassem com ele, como eu escrevi aqui no slide, para que os gentios louvassem a Deus porque ele estava preso, porque senão ele não poderia ter pregado e as pessoas não teriam a sua salvação se ele não fosse ali pregar como missionário de Deus. Então que as pessoas louvassem a Deus e não se importassem com ele, mas orassem para que esse mistério fosse revelado a mais e mais pessoas e eles também se responsabilizassem a levar esse mistério a mais pessoas. E que também tudo está em conexão com os desígnios divinos. Toda obra, todo o evento da história, tempos e circunstâncias estão sob o controle de Deus. Então tudo que passamos nessa terra, a história, os vírus que acontecem, tudo está sobre os planos de Deus, sob o controle de Deus. Deus não deixou a humanidade a Deus dará. Não, Ele tem um plano de vida e está seguindo esse plano, está tudo conforme os seus desígnios. E para concluir, o plano divino de salvação não surgiu com o pecado de Adão e Eva, como já falamos, mas na eternidade por Deus e executado por Cristo. O propósito de Deus é unir todos os seres humanos em um só povo por meio de Cristo. Amém? Então, se você faz parte já desse povo, glorifique a Deus, que você vive esta fé, que você possa manter essa fé em Cristo, na sua palavra, naquilo que Deus tem mostrado ao mundo, através do exemplo de Cristo e dos verdadeiros cristãos, daqueles que têm a Deus no coração, que estão unidos, que estão em comunhão com os irmãos. Essa é a nossa missão, é viver o Evangelho, para que as pessoas vejam em nós o verdadeiro sentido do Evangelho, que é a transformação, que é o testemunho de Cristo em nossas vidas. Se você ainda não foi alcançado por esse Evangelho de Cristo e você compreendeu essa palavra, volte-se para Deus, volte para Jesus e através do conhecimento pleno da sua palavra, Ele pode mudar a sua situação, Ele pode mudar a sua vida e Ele pode fazer um melhor por você e por toda a sua família. É isso que a palavra de Deus nos dá, um ensinamento verdadeiro, um ensinamento onde Cristo é o centro de tudo e todas as coisas, e nós aqui estamos só para reproduzir aquilo que muitas pessoas capacitadas, assim como Paulo, os profetas, os apóstolos, passaram a todas as nações. Essa mensagem maravilhosa que Jesus Cristo viveu como ninguém viveu nessa terra, deu um exemplo para nós, morreu por cada um de nós. Ele transforma as vidas, aqueles que quiserem essa transformação. Ele batiza com o Espírito Santo. Ele, através do seu Espírito Santo, revela a palavra de Deus a todos aqueles que estudam, que buscam se aproximar de Deus, porque estudando a palavra de Deus, você aproxima-se mais dele. E por isso, nós estamos aqui nesta aula, para trazer o melhor para você, cada vez mais se dedicando, melhorando, trazendo o melhor de Deus para você e para a sua família. Muito obrigado, não se esqueça de se inscrever e compartilhar esse vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas por esse Evangelho maravilhoso. E agora, no nosso momento de oração, gostaria que você colocasse aquilo que você quer diante de Deus para que, e com certeza, Ele vai lhe ouvir. No momento que você estiver vendo esse vídeo, pode ser nesta aula ou qualquer época, Ele com certeza vai te ouvir, Ele vai te responder, porque o Deus que nós servimos é um Deus vivo, verdadeiro e que tem poder para fazer tudo e todas as coisas. Bem? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por mais essa aula,
por essa pessoa, Senhor, que assistiu, por essa família que foi alcançada. Ajuda, Senhor, a juntos estarmos unidos, comunhão contigo, para fazer, Senhor, aquilo que nós fomos, Senhor, chamados, de levar o teu evangelho a toda criatura, a todas as pessoas deste mundo, Senhor, a todo ser humano, vivermos em santidade. Judeus, gentios, cristãos, povos, nações, todos um em Ti. Somos, Senhor, porque nós acreditamos em Ti como Senhor e Salvador das nossas vidas. Abençoa ricamente, cura, Senhor, salva, batiza com Teu Espírito essa pessoa. Em nome de Jesus te agradeço. Amém. Muito obrigado. Até a nossa próxima aula.